Bom dia, quem vos fala aqui é Wagner Nunes Corvelo, conhecido no meio da capoeiragem como Mestrando Marimbondo. Nasci em 30 de 10 de 1967 em Madureira. A minha trajetória dentro da capoeiragem é bonita. Eu comecei capoeira aos 11 anos de idade, para 12, né? Eu era escoteiro ali na Praça Patriarca, né? E eu sempre gostei de artes marciais, na época era o Kung Fu, a luta da época, né? Mas não tinha recurso, porque minha família era muito humilde, né? Meu pai já tinha separado da minha mãe, né? Aos 7 anos de idade. E então eu fiquei na rua, né? Mas sempre trabalhei, sempre busquei. E nessa transição, período aí de escotismo, né, onde eu aprendi muita cidadania, né, ação social, né, disciplina, comportamento, eu tinha um quartel do Corpo de Bombeiro ali em Campinho, onde tinha judô. E eu fui lá para ver o judô e tudo, e o professor gostou muito de mim. Criança, né, falante, comunicativa, né, sempre gostando de ajudar, né, e ele me deu uma bolsa para eu treinar de graça lá, no judô. E acabou eu, né, me transferindo do escotismo para o judô, né? E fui morar em Piedade, né? Eu morava em Jacarepaguá com meus avós. Fui morar em Piedade, na rua Teixeira de Pinho, número 124. Né? E lá tinha muito capoeira, né? E inclusive o destaque lá era o Antônio Carlos Batista, meu mestre hoje, né? Mestre Pará. Mas também não tinha condições de treinar com ele. E ali eu conheci o Amaro, né, hoje falecido, saudoso, né, que me ensinou a capoeira. Ele me ensinou poxa, a gente era uma criança, né? Antigamente era, né, eu com acho que em 3 meses já estava jogando capoeira, né? E tinha as criançadas lá, eu, o Dimas, o Robson, o falecido Cláudio, o Júlio, né? Mas só que o Dimas já treinava direto com o mestre Pará lá no Chupeta, que era ali mais ou menos na abolição, entre abolição e piedade, perto ali do Morro do Urubu, abaixo ali do Morro do Urubu. Mas Pará não gostava de dar aula para criança não. Só treinou o Dimas que o pai pagava bem. O pai do Dimas pagava bem. E aí, né, comecei a treinar lá com o falecido Amaro, né, treinando e tal. Mas parou de dar aula porque teve um problema lá, né? E teve que ficar afastado uns tempinhos. E o Dimas começou a treinar firme lá com a gente, né? O mestre, hoje mestre Dima, formado lá pela academia, né? Do mestre Pará, pelo grupo do mestre Pará, né? Meu grande amigo. E aí nós treinamos, né? E acabou que o Amaro foi assassinado, né? Mataram o meu mestre, posso chamar de mestre, né? Aquele que te ensina, né? Discípulo. E aí eu fiquei sem treinar, e só que tinha muita capoeira e tinha um senhor lá, Pedreira Sabiá, morava ali na Lima Barreto, né, em frente à rua Padre Nóbrega. E eu fui treinar com o mestre Sabiá, que era o sistema de cordel mesmo, né? Porque na Zona Norte era Zona Norte e Zona Sul, isso que eu me lembro, né? Dos dois sistemas, né? Feito por aí, o cordel pelo mestre Mendonça e a Cesara lá. Então, comecei a treinar com o Sabiá e eu ouvi falar do rapaz que era pequeno, né? E eu sempre com esse negócio de estatura pequena, por isso que eu queria treinar para não levar prejuízo para dentro de casa, praticamente sozinho na rua.
Aí eu fui atrás do Grilo pra ver quem era esse cara. Eu queria jogar com ele, eu queria ver, testar ele e tal. E foi numa academia lá na Associação Encantado, né, que um dos alunos do mestre Pará já estava dando aula. Era o mestre Carlinhos Aide, né, também falecido, né? E treinei lá alguns anos, alguns meses, né? Chegou a ser ano, não, só não me lembro, acho que não chegou. Se foi 1 ou 2 anos, né? Muitos anos, né? Na década de 80, 79, 80, mais ou menos. E aí eu fui, e eu conheci, como eu não joguei e tal, comecei a treinar lá, vi que o grupo já estava bem mais avançado do que eu, não tinha condições e tal, e eu gostei de ficar lá. E eu conheci um rapaz chamado Clementino, que era o apelido de Satangôs. Ninguém abusado, brabo, tira braba, falando do mais parar era tudo assim, né? E o Clementino, pô, cara, tem sangue na veia, você é um cara que gosta e tal, vamos lá pro Pará. Eu, pô, mas vai parar, não gosto de treinar criança, vamos lá, cara, eu vou te levar. Mas eu tava já com meus 18 anos já, né? Embora muito pequenininho, magrelinho. E fui lá pro treinar, lá, fui lá no Mestre Pará, lá no Várzea Country Club, que é ali do outro lado de Piedade, né, perto da fábrica do Açúcar União, né? O Mestre Pará já tinha saído do Martins, corda branca e verde, como cordel branco e verde, né? E tava lá o falecido Inauim, né? Hoje falecido, né? Inoá, sempre vê o Inauá lá, né? Por lá direto, né? E a rapaziada é lá, o falecido Tim, grano pequeno, grano grande, Mestre Black, Mestre Black, né? O falecido Elinho, Falcão, ainda era cordel azul, Falcão, poxa, gente boa. E eu comecei a treinar lá e dali o mestre Pará foi treinar com o Nagô, que era a senzala, já era um sistema de cordas, né? Eu não tinha abadá ainda era senzala. E nós começamos a treinar lá com o Nagô, ficamos alguns anos lá e o rapaziada lá do mestre Camilo convidou, não sei direito de mora, o Cobra, não sei, mestres, né, perdão. E ele foi treinar lá com a nova, já ficou, depois virou o Abadá, né, o mestre Camisa. E aí, por bons anos, né, nesse meio tempo, eu sofri um acidente automobilístico, quebrei o fêmur, né, o fêmur esfarelou, tive que botar uma haste, né, eu perdi 8 centímetros de fêmur, uma haste intermedular e 3 parafusos. Mas mesmo assim, o sangue corre na veia, eu voltei, né? Voltei a treinar, o mestre foi depois treinar com o mestre farmácia, o grupo UBC, ficou um bom tempo lá também. Esse tempo ainda estava meio que parado né, mas já peguei alguns pedaços, né? Eu sempre gostei de treinar, sempre mesmo, né? Depois o mestre migrou para treinar lá no grupo Guanabara do mestre de Mola, de que ficou, né, há um bom tempo, né? Se formou lá pelo mestre Preguiça, né? Sendo mestre 2 vezes, cordel e corda, tá? Que o mestre de Mola não podia meter a mão na cintura do mestre, né, pela bagagem do mestre Pará. E nisso a gente está acompanhando, né? Viajando, né? Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, né? Mestre Russo lá de Espírito Santo. Um abraço aí, mestre Russo. E outros também, tá, gente? Porque o vídeo vai ficar muito grande, a gente tem que. E nessa transição, o mestre Pará também resolveu criar o grupo dele, o próprio grupo dele. Capoeira Corda, onde que a gente tá, né? E, gente, a história é engraçada, que eu sempre, né, ali na frente e tal, o primeiro convite de evento de graduação, né, foi eu que fiz, confeccionei, eu sempre trabalhei com gráfica desde criança, comecei a trabalhar cedo, tava vendendo empada, carregando bolsa no supermercado, entre outras coisas, né. E aí comecei a trabalhar com esse ramo de gráfica, fazer camisa, convite, né?
era tudo com as faixas, era tudo comigo mesmo. E né, aí eu peguei a corda roxa, né, me formei em estrutura, depois corda marrom professor e corda marrom e vermelha mestrando, né. Hoje considerado, né, na sociedade mestre, mas como os mestres antigos falam que contramestre não é mestre, mesmo tendo a bagagem, né, de 45 anos de existência aqui, o mestrando marimbondo, segue a minha vida, né. Eu ganhei o título aqui na Secretaria de Cultura, né, na Câmara Municipal, perdão, né, aqui em Caxias, está no meu portfólio. Duas vezes na Câmara Municipal de Niterói, tá? Algumas premiações aí, certificado, né, dos grupos, que tá tudo no meu portfólio, tá? E que é tudo comprovado, aqui não tem mentira não, capoeira de verdade. Tanto que os mestres mesmo, né, me estão me cobrando, mestre Paulo Muzenza, né, Serginho, Black, né, Samuca, entre muitos mestres aí que, né, me foge a memória, já 59 anos, não são 50 dias, muitas coisas para resolver. Enfim, essa é a minha trajetória, né? Esse ano vem um título, né, fixo de mestre, em nome de Jesus. E essa é a história do mestrando marimbondo resumido, né? Porque se a gente for falar de tanta coisa, né, que não vai caber aqui nesse vídeo. Tá? Então fica a minha história, minha trajetória, tá tudo aí, minha idade, quanto tempo mais ou menos eu tenho mais ou menos não, que eu tenho, né? De história dentro da capoeira, 45 anos, né? Em 2020, foi 23, né? 24, nós fundamos, eu chamei uns mestres recém-formados para a gente poder fazer uma aliança, né? Hoje eu sou o presidente, fui nomeado, aclamado presidente por total, todo mundo votou em mim, né? Esqueci de falar agora o nome difícil. Inelegível, entendeu? Então, a Unicapoeira, a gente trabalha com ação social, né? Procurando entrar nas comunidades, resgatar as crianças, resgatar os jovens. A gente não tem fins lucrativos, a gente vai no coração, né? A gente não tem recurso de ninguém, não tem apoio de ninguém, né? Mas a gente corre atrás, fazer o bem sem olhar a quem, né? Sem diferença de sexo, raça, religião, entre outros, tá? Um forte abraço, que Jesus nos abençoe.